não colocou, né? Ah, agora sim. Boa tarde. Eu vou fazer a leitura do capítulo Em Silêncio, do Vinha de Luz. Não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo. Se sabes, atende ao que ignora sem ofuscá-lo com a sua luz. Se tens, ajuda ao necessitado, sem molestá-lo com tua posse. Se amas, não firas o objeto amado com exigências. Se pretendes curar, não humilhes o doente. Se queres melhorar os outros, não maldigues ninguém. Se ensinas a caridade, não te trajes de espinhos para que teu contato não dilacere os que sofrem. Tem cuidado na tarefa que o Senhor te confiou. É muito fácil servir à vista. Todos querem fazê-lo, procurando o apreço dos homens. Difícil, porém, é servir às ocultas, sem o ilusório manto da vaidade. É por isso que, em todos os tempos, quase todo o trabalho das criaturas é dispersivo e enganoso. Em geral, cuida-se de obter a qualquer preço as gratificações e as honras humanas. Tu, porém, meu amigo, aprende que o servidor sincero do Cristo fala pouco e constrói cada vez mais, com o Senhor no divino silêncio do Espírito. Vai e serve. Não te deem cuidado às fantasias que confundem os olhos da carne e nem te consagres aos ruídos da boca. Faze o bem em silêncio. Foge às referências pessoais e aprendamos a cumprir de coração a vontade de Deus. É, essa essa mensagem a gente já viu, né, no Evangelho, né, não veja sua mão direita o que dá à esquerda, né, ou vice-versa. É que é muito difícil para nós ainda fazermos a caridade em silêncio, né? A caridade mais difícil, porque a gente se orgulha dela e quer comentá-la, né? Para se sentir melhor ainda do que já estava se sentindo. Então, a gente cai nesse erro de comentar algo que fez e que deveria ficar em silêncio. Então, que a gente possa se lembrar dessa passagem aqui de Paulo e silenciar nossos momentos que fazemos alguma caridade, ajudamos alguém, ouvimos alguém, que a gente lembre também da maledicência, né? De não fazê-la, porque é outra caridade que a gente faz. Enfim, essa é a mensagem de hoje, um alerta para todos nós. E na sequência, então, vou fazer a oração. Graças a Deus, graças a Jesus, acalmemos nossos corações e agradeçamos por este momento em que nos reunimos para estudar um pouco das coisas divinas, um pouco das coisas evangélicas de Jesus, deste livro que estamos acompanhando, e que possamos ter a companhia de bons guias espirituais conosco, nos intuindo estes estudos, que possamos sair dele melhores do que quando entramos, possamos apreender mensagens que nos ajudarão a nos sentir melhores e a nos fazer pessoas melhores também. Que possamos estar sempre agindo no silêncio, mas orando e vigiando. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Obrigada, Denise. Então, Tá? nós vamos para o nosso estudo de hoje. Compartilhar aqui a tela para que a gente Sua possa. voz está muito baixa, Miriam. Vocês estão achando? Bom, agora nós vamos, né, iniciar aqui o nosso estudo, relembrando muito rapidamente, é um resumo do capítulo 12
que foi a palavra de Monteiro. Então, né, Monteiro veio dar sua palavra enérgica e um novo alerta aos médiuns doutrinadores e aos dirigentes de reuniões mediúnicas. E ele, né, recomendou a força do exemplo e não a palavra lustrosa. Comportamento do médium na atividade profissional do comércio deve guardar paralelo com a conduta cristã, principalmente com a paciência. Então, isso é um resumo, né, daquilo que foi tratado no capítulo 12. Hoje nós vamos para o nosso capítulo 13. E o capítulo 13, nós vamos falar sobre ponderações de Vicente. Não é falar, nós vamos refletir sobre as ponderações de Vicente. Então, vamos lá começar aqui. Não estava farto de lições, mas para o momento havia aprendido bastante, porque tudo era uma sequência. Impressionado com o que me fora dado observar, não insisti com Vicente para prolongar nossa demora no centro de mensageiros. Ele estava ali partilhando, como nos capítulos anteriores, mas quando a gente está no embalo, a gente está conhecendo, né? Você quer conhecer e aprender mais ainda, é isso que ele está dizendo. Deixando grandes grupos em conversação ativa, reconstituindo projetos e refazendo esperanças, segui o companheiro que me convidava a visitar os imensos jardins. Roseirais enormes balsamizavam a atmosfera leve e límpida. Sinto-me fortemente impressionado, murmurei. Quem diria pudesse caber tantas responsabilidades a essas criaturas? Não conheci pessoalmente nenhum médium ou doutrinador do espiritismo, justificando agora minha surpresa. Vicente sorriu e ponderou. Meu caro, você, e ponderou, você, meu caro, procede das câmaras de retificação, onde os trabalhos são muito reservados e circunscritos. Talvez sua impressão provenha dessa circunstância. Verá, porém, com o tempo que existem aqui locais de conversações dessa natureza, referente a todas as oportunidades perdidas. Não? E aí aqui tem, né, um mapa, né, representando aqui, né, os ministérios ao qual ele vai começar a apresentar, né, falando, descrevendo. Então, localizam-se ali os enormes pavilhões das escolas maternais. São milhares de irmãs que comentam por lá as desventuras da maternidade fracassada, buscando reconstituir energias e caminhos. Ainda ali temos os centros de preparação à paternidade. Grande massas de irmãos examinam o quadro de tarefas perdidas e recordam com lágrimas o passado de indiferença ao dever. Aí aqui eu queria, né, parar um pouco para que, né, aqui ele fala da missão, né, que é a maternidade e a paternidade, e lá tem centros de preparação para aqueles, né, que se viram, né, no fracasso quanto, né, à missão que abraçaram e, né, durante a sua caminhada deixaram, né, a desejar enquanto pais, né, mães e pais. E ali tem, quando você retorna, você tem todo ali um centro de preparação para você reencarnar, assumir de novo a responsabilidade de direcionar, né, um espírito, né, que vem como seu filho, mas a gente sabe, né, que, né, cada vez a gente vê em vários papéis, mas a responsabilidade daquele momento de trazer um espírito à vida material para que ele possa, né, seguir, trilhar, melhor dizendo, a sua caminhada, progredir, e você tenha ali essa missão. Então, para aqueles que não, que ficam ali se lamentando, chorando, há de novo um preparo para isso. E das mães também, né? Aquelas que abandonaram, que fracassaram,
que, né, deixaram os filhos, né, se desviarem, que deixaram, né, porque nem todos deixam, né, mas é, existe um local, sempre vai existir, né, um, um centro de preparação, esses ministérios todos que vão sempre ajudar é, aqueles de nós que voltamos, né, à pátria espiritual e, de alguma forma, né, fraquejamos ou nos equivocamos ou, né, fracassamos em algum momento de nossas vidas. E aí eu fui buscar, né, no Livro dos Espíritos, a questão 582, que pergunta o seguinte: a gente pode considerar a paternidade como uma missão? E aqui ele está falando de pais e mães. E os espíritos dizem que é sem contradito uma missão, ao mesmo tempo um dever muito grande que implica mais do que o homem pensa, olha só, mais do que nós pensamos, sua responsabilidade para o futuro, de direcionar, né, essas almas que voltam, e aí sobre nossa responsabilidade para o futuro dele, para ele também, né, caminhar pelas, né, veredas da vida, mas pelo caminho do bem, e esse nos foi dado nessa oportunidade, né, de estarmos ali não só para direcionar, mas muitas das vezes estaremos convivendo com desafetos do passado que temos que aprender, né, a amar. Então, Deus põe a criança sob a tutela dos pais para que estes a dirijam no caminho do bem e lhes facilitou a tarefa, dando à criança uma organização débil e delicada, que a torna acessível a todas as impressões. Mas há os que mais se ocupam de endireitar as árvores do pomar e fazê-las carregar de bons frutos do que endireitar o caráter do filho. Se este sucumbir por sua culpa, terão de sofrer a pena, e os sofrimentos da criança na vida futura recairão sobre eles, porque não fizeram o que lhes competia para o seu adiantamento nas vias do bem. Então, eu trouxe aqui essa questão do Livro dos Espíritos para que, né, a gente possa, né, entender por que esses, né, esses ministérios e todos esses locais de aperfeiçoamento, de estudo, né, é, eles são construídos e recebem aqueles que fracassaram em suas tarefas para que eles possam observar onde falhei, o que eu preciso fazer, e também é dada uma oportunidade, enquanto retornam, né, à pátria espiritual e os filhos ainda às vezes continuam na sua caminhada terrena, de poder, né, ajudá-los de alguma forma, né, quando, né, percebem o caminho que esses filhos trilharam, né, muitas das vezes né, por alguma falha desses pais. Mas muitas das vezes também os pais fizeram de tudo, e a gente sabe que tem isso, né? Fazem de tudo, né, mostrar o caminho, educaram, moral cristã, tudo, mas aquele espírito, ele, quando chega a uma idade depois mais adulta, voltam, afloram, né, o passado, e aquilo é mais forte, por mais que os pais tentem enveredá-lo pelo caminho do bem, aí o livre-arbítrio dele acaba levando por caminhos tortuosos. E aí é aquela sempre pergunta, quando a gente... É, os filhos são responsabilidades nossas, né? E que, né, alguma coisa acontece e que a gente, né, percebe que não foi bom aquela atitude, o que ele fez. Primeira coisa que a gente sempre teve que, a gente deve, né, perguntar, pelo menos sempre assim eu fiz, aonde é que foi que eu errei, onde eu estou falhando, que a gente tem que fazer isso, parar para observar enquanto estou a caminho. E depois você para. Agora ele já é adulto, mas não foi isso que eu ensinei, não foi assim que eu mostrei. Mas aí onde foi que eu errei? Aí você para, rever, rever, não, né? Tá? Não, né? Não. Aí você diz para você mesmo, não, eu não errei. Depois de adulto é que ele, né, se desviou, aí o livre-arbítrio dele é adulto, ele é responsável, então, né? A gente ajuda no que for possível, mas aí a responsabilidade não é mais minha, né? Aí é dele que está optando.
por, né, esse caminho. Então, aqui fica, né, claro, trazendo, enquanto ele está mostrando esses locais que, né, tem, né, na espiritualidade, para que também, quando retorne esses espíritos que somos nós, qualquer um de nós, fique ali se lamentando, chorando e, né, com remorso, culpa, mas não vai levar a lugar nenhum, então vamos embora, vamos agora, tá, para o aprendizado, onde encerrou, vamos aprender para voltar fortalecido e, quem sabe, né, na nova oportunidade, tê-lo novamente, ou como filho, ou como irmão, não importa o papel que vai, mas, né, você não mais, né, fracassar em outra oportunidade. Então, quando a gente volta, né, ao plano espiritual, a gente não fica ali parado. Vamos embora, sem lamentações. Lógico que no início vem, mas depois, quando você se dá conta, vamos embora, que temos muito a trabalhar, né? Muito a fazer, né, por nós mesmos e por aqueles a quem nós, de alguma forma, temos responsabilidade nos seus erros. Nesse mesmo ministério, continua ele, Vicente, temos a especialização médica. Nobres profissionais da medicina que perderam santas oportunidades de elevação. Lá discutem seus problemas. Nesse instante, o interrompi observando. Entretanto, somos médicos e não nos achamos lá. Sim, explicou Vicente bondoso. Infelizmente, para nós ambos, aí ele está falando ali com o André Luiz, né? Caímos em toda a linha não só na qualidade de médicos, mas muito mais como homens, pois que, se disse a você o que sofri, ainda não contei o que fiz. É verdade, concordei desapontado, recordando minha condição de suicida inconsciente. Ainda no esclarecimento, prosseguiu o companheiro, temos um instituto de administradores, onde os espíritos cultos procuram restaurar as forças próprias e corrigir os erros cometidos na mordomia terrestre. Nos campos de trabalho do Ministério da Regeneração, existem milhares de trabalhadores que se renovam para a recapitulação das grandes tarefas da obediência. Nessa parte aqui, eles estão relembrando, né, os fracassos deles enquanto eles estavam aqui, mas, né, nesse último parágrafo aqui, ele está dizendo, né, quando eles falam que espíritos cultos, né, que você tem um conhecimento, uma inteligência, mas eles estavam ali para corrigir erros, porque muitas das vezes você é muito inteligente, tem um conhecimento, é culto, pensa que tem uma grande sabedoria, né? Mas sábio é aquele que sabe que nada sabe. Então, você tem aquela inteligência, aquele poder todo, a ambição, aí vem a vaidade, vai em orgulho, vai subindo e você acaba se perdendo. É isso que ele diz, corrigir os erros cometidos. E ele fala de outros milhares de trabalhadores que estão sempre se renovando nas tarefas da obediência. Ou seja, a gente sabe que a vida continua, nós chegamos, lá nas colônias, nos ambientes ao qual as nossas afinidades, a nossa sintonia pelo que nós fizemos e nós nos conduzimos aqui enquanto estamos a caminho, vão nos levar. Então, o que é mais importante quando a gente estuda tudo isso, reflete, olhar para o presente. Sempre vai ser o aqui e agora. Como é que eu estou caminhando na minha vida? O que sinto, o que penso, né? O que eu estou construindo? Como é que são, né, as palavras que eu me relaciono com o outro? O meu campo espiritual, como é que ele está. Então, a gente vai se vendo como um ser integral mesmo, né? E como é que eu estou cuidando, né, da minha saúde, porque é dela que eu dependo para mim cumprir com a minha missão. Então, como é que eu estou me vendo? E aí a gente percebe que, né, as tarefas continuam sempre. E ali ele fala de obediência. Então, a gente tem que, né, aprender a ser obediente. Obediente a quem? Né? Se Deus está em mim, se nós temos o nosso Cristo interno, então, né, o Evangelho, tudo aquilo que a gente vai trazendo para nós, está em nós, eu tenho que ser obediente a mim mesma, eu tenho que aprender a me respeitar esse ser
sempre vou repetir, esse ser divino que todos nós somos. Nós somos essência divina, herdeiros de Deus, as qualidades estão todas em nós, somos seres que temos todas as virtudes em nós para que a gente possa, né, colocá-las e vivenciá-las para que elas se tornem em essência. Então, a obediência que devemos é a esse nosso eu superior, ao espírito imortal, porque aqui é uma partezinha de nós que está aqui reencarnada no papel que cada um está, né? Nós estamos, né, em cada um no seu papel e já vivemos milhares e milhares de papéis. Então, agora estamos nesse. E aí ele mostra isso para a gente, isso, né, dá uma força para nós, para que a gente possa estar olhando sempre como está a minha caminhada, olhando para o agora. Aí Vicente continua: somos numerosos, continuou sorridente, os falidos nas missões terrestres, e note-se que todos os que hajam chegado às zonas como o nosso lar devem ser levados à conta dos extremamente felizes. Quer dizer, nosso lar é uma colônia, né, que já está bem mais, né, num grau mais elevado. Imagina aqueles que não conseguem enxergar melhor, chegar, né, e estão em outras colônias inferiores. Temos aqui, ele continua, dois ministérios celestiais, como o da elevação e o da união divina, cuja influenciação santificante eleva o padrão dos nossos pensamentos sem o que percebamos de maneira direta. O estágio aqui, André, representa uma bênção do Senhor. E por muito que trabalhássemos, nunca retribuiríamos a esta colônia na medida de nosso débito para com ela. Nossa situação é a de abrigados em verdadeiro paraíso pelo ensejo de serviço edificante que se nos oferece. Então, aqui eles, né, Vicente está falando que eles devem ter gratidão de estar, né, nesse trabalho e parar nesta colônia. Mas aqui, o que, né, chama assim, né, pelo menos para mim, né, essa mais atenção é assim, quando ele diz que esses dois ministérios, né, tá, eles estão ali sempre trazendo, né, para nós, né, essa influência santificante, elevam o padrão dos nossos pensamentos, estão sempre emitindo energias, para, né, nós, para os nossos pensamentos, temos que percebamos, não só para eles lá, mas também para nós, né, eu vou até mais adiante, para nós que estamos caminhando aqui na Terra. Ah, mas é para todos? Eles mandam e enviam todos que trabalham ali, que trabalham, né, nesses dois ministérios de elevação, de união divina, emitem para todos. Agora, quem é que vai receber? Aquele que tem essa conexão, aquele que sempre busca elevar, né, o seu pensamento na hora, né, da prece, mas, acima de tudo, como a prece também é uma ação, e aí o seu pensamento ele se transforma em atitude, ou seja, a prece também é tudo aquilo que nós estamos fazendo no nosso dia a dia. Claro que a gente sabe muito bem que não somos seres santos, santificados, mas nós somos seres divinos e que estamos aqui para cada dia buscarmos a nossa melhoria. E quando a gente está com esse pensamento assim elevado nesse padrão que a gente se observa, né, tá? Que já tem esse olhar, quando a gente faz alguma coisa, epa, a gente para. Não foi legal, né, tá? Então a gente fala com a gente mesmo, né? Que isso aí é coisa que a gente fala com a gente mesmo. Por que eu fui fazer isso? Para que eu fui falar aquilo? Para que a gente fica? Para quê? Para quê? Então você já se observa e você mesmo já começa a conversar com, né, o seu interior, dizendo assim o seguinte: não foi bom. O que eu posso fazer para consertar, para melhorar, para não repetir, seja lá qual for a situação? E a gente sabe que a gente sempre está amparado, que nós sempre estamos protegidos, mas é importante a gente fazer, todos nós fazemos, como sempre Jesus apontou, a nossa parte.
E a nossa parte é essa, é no esforço diário, hum, para buscarmos sempre não errar. Então, é o nosso esforço. E isso é o quê? É aprendizado no dia a dia. Questão 909 do Livro dos Espíritos. Né, o que que os homens precisam para, né, conseguir vencer suas imperfeições? Os espíritos vão lá e dizem o seguinte, né? De pouquinho de esforço, mas o que falta é a vontade. Então, quando eu coloco em mim que eu tenho a vontade, não, nessa encarnação eu vou ser melhor, sim, né? Então, é a vontade e o esforço diário. Mas nós precisamos, né, não ser tão rígidos conosco, né? Que a rigidez também não vai colaborar conosco. É eu comigo mesmo, né? A gente está nessa caminhada. E eles estão mostrando para dizer assim, ó, vocês nunca estão sozinhos, tá? Então, caminha firme aí, que a gente ampara, a gente intui, a gente ajuda, a gente vai ver mais à frente, né? Aqui mesmo, mas, né, busca esse auto-olhar, se auto-observar, tá? Para ver onde é que você está pisando ali, né? Errado, e para tentar consertar. E seguir adiante. Sempre a gente se respeitando. Isso é importante, né, tá? A gente sempre saber que a gente tem que agir, faça o próximo, tá? Ajude-o, tá? Nas convivências, de relações diárias, tudo mais, mas em primeiro lugar sempre estaremos nós. E isso não é egoísmo, não. Amor próprio. Se você não se respeitar, ninguém vai te respeitar. É valorizar o que nós temos, e todos nós temos valores, sim, né? A gente tem que aprender a ver, nossa, como eu já conquistei, sabe? Botar a gente sempre para o alto. Nossa, como eu estou melhor, muito melhor que ontem. E amanhã eu vou estar melhor que hoje. É sempre assim, né? Não se deixando levar, logicamente, por vaidade, orgulho, nada disso. É se manter aqui, sabe? De você estar vendo, nossa, eu estou conseguindo, tá? Que legal. É assim, é você falar com você mesmo, é aquela força que você dá interior para você. Aí, Vicente continua. Quanto a outros companheiros nossos, fez longo hiato e continuou. Quanto a muitos, estão fazendo angustiosas estações de aprendizado nas regiões mais baixas. São infelizes prisioneiros uns dos outros, pela cadeia de remorsos e malignas recordações. Aí, magnetismo é fogo, sabe, é sintonia. Sintonizou, estão tudo ali, né? Todos juntos, misturados, porque é questão de afinidade. Todos eles estão em aprendizados, mas nas regiões em que eles se afinizaram. Por quê? Porque tudo relacionado como eles viveram enquanto estavam encarnados. No que concerne à medicina, os colegas em bancarrota espiritual são inúmeros. A saúde humana é patrimônio divino e o médico é sacerdote dela. Os que recebem o título profissional em nosso quadro de realizações, sem deles se utilizarem a bem dos semelhantes, pagam caro a indiferença. Os que dele abusam são, por sua vez, situados no campo do crime. Olha o quão é sério, né? Quando você abraça, né? Uma profissão em que você faz o seu juramento e que você está ali para se dedicar né, à vida do outro, a salvar vidas, ou fazer o máximo para que aquela pessoa seja salva ou se cure, né? Mas dando o máximo de si com seriedade, com amor, né? Vendo no outro, tá? Um ser que ele é, um ser humano. Jesus não foi somente o mestre, foi médico também. Deixou no mundo o padrão da cura para o reino de Deus. Aqui ele está falando que Jesus foi mais além, né? Ele proporcionava, assim, o socorro ao corpo e ministrava a fé à alma. Nós, porém, meu caro André, em muitos casos terrestres, nem sempre aliviamos o corpo e quase sempre matamos a fé. Aí ele está trazendo aqui, né? A Jesus, a gente lê o Evangelho, a gente sabe que Jesus fala o tempo, olha, o reino de Deus está dentro de ti, tá?
Tudo que você precisa está em tuas mãos, né? Jesus é o médico das almas. Então, ele trouxe o socorro, né? Porque ele sabia trabalhar com os fluidos ali, e ele ministrava a fé, mas também fazia tudo junto. Socorria, né, ao corpo físico, mas trazia fé à alma. A fé que ele trazia esperanças e tudo aquilo que ele mostrava para o outro, que ele é que se poderia fazer a sua transformação, mudar de caminho. E é o que ele fala aqui. E nem sempre a gente alivia o corpo e matamos a fé. Aí ele fala que a gente está aqui, né? E a gente não, mais uma vez, a gente não. A gente que eu digo assim, uma grande maioria de pessoas, né, da humanidade não respeita o seu corpo físico, é dele que eu dependo para cumprir aquilo ao qual um dia eu me comprometi, eu tenho meu propósito, todos nós temos o nosso propósito existencial. Eu tenho que cuidar do quê? Do meu corpo físico, da minha saúde, tá? E a minha saúde envolve tudo, o físico, o emocional, tá tudo é um conjunto. Então, o que que eu me alimento, né, no meu dia a dia? Alimento, né, tá? Alguma coisa que vai me fazer mal? O que que eu estou trazendo para mim, né? E esse alimentar é alimentar com os olhos, eu me alimento com os ouvidos. O que que eu estou buscando para ouvir? O que que eu estou buscando para assistir? O que que faz parte, né, da minha vida? Para onde é que eu estou buscando as minhas diversões? Tudo é isso que ele está mostrando. E aí a gente mata a nossa fé. Porque tem fé, você quer, né? Tudo melhor, eu quero que minha vida melhore, eu quero melhorar, eu quero viver muitos anos. O que que você está fazendo por isso? É como se ele estivesse perguntando. E aí a gente mesmo se mata, né? É o que ele está mostrando. E que a gente tem que prestar mais atenção nisso. Aí ele continua. Alguém quer colocar algo? Senão eu vou ficar aqui nesse embalo, né? Tá, e nem parei. Eu queria Tem- fazer uma pergunta. Oi, faça. Queria fazer uma pergunta. Diga-me. É, é um assunto espinhoso, mas vou aproveitar a oportunidade para tirar minha dúvida. Uhum, Os médicos ginecologistas têm aquelas situações em que é indicado o aborto, né? Legalmente. Legalmente. sim. Anencefalia, Uhum, quando a mãe tem risco de vida, e no caso do estupro. uhum. Esses médicos, os ginecologistas que concordam em fazer isso, né? Ele está respaldado pela lei. Mas espiritualmente, como é que fica essa situação? Porque o Então, aborto é proibido, né? O aborto não Uhum, deve ser feito. sim, Mas né, numa tá? situação dessa, como é que fica? Então, a primeira pergunta é aquela que você falou assim. Em primeiro lugar, isso está também, né, na doutrina espírita. Em primeiro lugar, os espíritos dizem, é, se você tem uma vida, né, em prol da outra, e essa vida seja da mãe que está em risco, preserve a vida da mãe. Se os espíritos aí não têm, né? Porque, olha, se a mãe está em risco de vida, tá? E aí a gente tem casos que a mãe fala assim, não, mas eu quero que meu bebê nasça, é uma opção dela, tá? Mas enquanto está o risco de vida da mãe, a espiritualidade diz, preserve a mãe, porque ela vai poder dar outra oportunidade para aquele bebê, tá? Ele voltar, quem sabe, o mesmo espírito. Aí, né, esse médico ele não está ocorrendo, causando crime nenhum, tá? Agora, quanto à situação de estupro, né, tá? O que que a doutrina espírita nos diz, né? Ela nos diz o seguinte, que ninguém passa aquilo que não precisa passar, tá? Então, né, no passado, aquela pessoa ali, né, que hoje veio no corpo, né, de uma mulher, ele pode ter sido um grande Dom Juan, tá? Em outra vida. E fez mal a muitas mulheres, seja lá o que ele, né, o que aconteceu. Então, agora, ninguém está no lugar errado, na hora errada. Lógico que esses casos são horrorosos, né? Precisam de acompanhamento psicológicos e tudo mais. Mas se a pessoa, aquele ser, né, que está ali, né, ele não tem, né, culpa. Agora, aquilo é um horror para a mãe, né, tá? Para aquela mulher, melhor dizendo, né? Mas uma grande maioria opta e depois não quer ver nem nasceu a criança, ela nem quer conhecer e dá para adoção. É mais digno, né, tá? Que aquele espírito ele está vindo, ele não está vindo, né?
ali por acaso, está dando uma oportunidade para ele. Lógico que as pessoas que não são espíritas nem pensam nisso, né? Mas vamos dizer assim, né? E o médico também, porque médico, né? Ele sendo espiritualista, né? Ou espírita, ele pode até pensar nisso, mas outros médicos não vão pensar, né? Tá? Então, a doutrina espírita, ela nos diz isso, né? Tá? Sabe? Que esse médico, né? Como é que é? Aquela pessoa que está, né, buscando, hum, né, por conta do estupro, né, tá? Ela está querendo fazer. Se ela conseguir, né, a autorização, né, tem muitos médicos que se negam, mas médicos que são espiritualistas, né? Você sabe disso. Agora, outros médicos não. E aí, né, eu não posso lhe dizer, né, afirmar, né? Como é que esse médico, né, ele vai ser, né, quando ele chegar lá, se ele vai ficar com peso na consciência, ele já teria aqui. Se ele tem dúvida, é um médico que já diz, não vou fazer, né, tá? Até que encontre alguém que faça, porque tem, como a gente vai ver aqui, aqueles médicos que tudo é por dinheiro, né? Tá? Mas o primeiro é uma vida que você está preservando, e desse segundo, por conta de estupro, mas se a mulher ali naquele caso, nossa, ela desequilibrar psicologicamente tudo, né, tá? Mesmo sabendo que isso é um resgate do passado, claro que ela não sabe, né, tá? E ela vai insistir e, né, vai fazer. É assim, é cada caso um caso, e fica difícil aqui de julgar este médico, né, tá, né? Como é que a gente... eu estou colocando o que a doutrina dos espíritos nos dizem, né? Tá? Que, né, a pessoa que está passando, e é uma aprovação para ela. Uhum. E ela teria que conviver, né? Quer dizer, conviver, né? Aceitar, né? E só ela não fazer o aborto, tá? Deixar a criança nascer, como a gente conhece, e depois, né, dá para adoção e não vê, ela já deu aquela oportunidade para aquele espírito, né, vir para a vida que ele precisava renascer e seguir a caminhada dele, tá? Mas tem muitas que não conseguem. Mas aqui o que a gente está colocando em xeque é o médico, né? E aí o que eu sei é que, né, tá? Não, eu não posso aí, né, afirmar, mas, né, o médico aí, ele chegou, porque a principal ação, na verdade, é daquela que foi, né, atingida, né, que é, no caso, né, a mulher que, né, foi totalmente violentada, aquele horror daquele dia, né, tá, que não lhe sai da cabeça, né, e, né, é a ação dela. E a gente sabe que muita gente, né, muitas mulheres não conseguem, se desequilibram, mesmo fazendo terapias, e acabam, né, realmente optando, né? E aí, né, aí vem a gente nessa parte, né, não vou mais adiante, porque é como julgar, né, tá? É, a pessoa passando por aquilo, por essa situação, e a gente sabe que, né, uma grande maioria de mulheres não tem essa espiritualidade, não, né, nem né, não são espiritualistas, então o que elas vão fazer? Não é nada demais, né, tá? Porque não tem o conhecimento, e tudo vai ser atenuado, né, conforme o conhecimento da pessoa, não sabia, se era uma jovenzinha, olha, são tantas questões, sabe, Rô, que, né, mesmo enfocando aí no caso, né, o médico, porque ele é o último, né, ele é o que vai, né, fazer, né, tá? Sabe? Salvar a vida da mãe, ok, né, tá? Mas ela aquela que chega ali, não quero, não quero, não quero. Um médico espiritualista, o que falaria para ela, né, tá? Né? Deixa essa, mas né, é uma situação é, assim complicada, né? Mas o que esse médico falaria, né? Dê oportunidade dessa criança, não veja, né? Quando nascer, né? Doe, tá? Para que ele tenha o direito à vida. Afinal de contas, está lá, né? Aliás, tanto nas nossas leis humanas, quanto no livro dos Espíritos, o primeiro, né, e maior de todo o direito do ser humano é a vida, né? Então, sabe, fica aí essa segunda pergunta, né, que eu estou tentando responder conforme
a doutrina espírita, né, nos diz, né, como seria como seria tratado esse médico, né, que fez, né, finalizou, né, tá, para atender, né, uma paciente dele. E aí terão vários atenuantes. É. Ok? Porque às vezes, Uhum. Omir, Uhum. quando a gente se vê Sim, numa situação dessa, quando a gente se vê numa situação dessa, esse sim. sofrimento dessa mãe é tão intenso Uhum. que teve algumas vezes que eu não tive nem coragem de conversar com ela, Uhum. quando Não, ela porque eu chegava com sei. a decisão pronta, entendeu? Não, porque eu sei, tem mulher que É, é quer até tirar a vida, claro. Uhum. complicado. Eu sei. E Uhum. aí depois eu ficava com dor na consciência, porque falei e porque também não falei. A gente também Hum. fica numa situação difícil. É porque numa hora dessa é realmente, né, traumatizante. Isso não é fácil, não, tá? Né? A gente sabe o que que a doutrina espírita está nos mostrando, mas, né, no dia a dia não é fácil, porque tem as circunstâncias todas que cercam aquela mulher, né, que geralmente, né, envolve muitas jovens, né? Uma grande parte são mulheres, né, meninas, tudo jovens, adolescentes, né, inconsequentes, porque não tiveram uma boa orientação, não são ligadas a essa parte, né, espiritual, né, moral, e realmente né, o espiritismo, né, ele não é fechadinho, né? A cada um É. sempre terá um atenuante, não é isso? E às vezes também mudando de especialidade, né? Porque eu sou cardiologista, eu não sou Sim, sim. ginecologista. Uhum. Mudando a especialidade, às vezes, você convence um paciente, tipo assim, precisa operar o coração, precisa botar 2, 3 pontes. E aí a pessoa não quer. Não quer, não quer, não quer, não quer, não quer, e você acaba convencendo ele. Ai, menino, o cara vai lá, complica e morre. Hum. Olha, vou te falar, isso é doído. Porque é uma situação que Realmente. a gente precisava indicar, não tinha outra Uhum. opção. Clinicamente, ele já estava ruim, já estava muito ruim, mas Hum. a pessoa não queria. E olha, eu vou te falar, dói, dói na Uhum. gente. Perder um Sim. paciente assim dói na gente, entendeu? Eu Você falando desse assunto, eu falei, gente, eu tô com muita coisa nas minhas costas. Não, posso, você. posso lembrar de um detalhe. Claro, claro. Eu já ouvi falar, né, da parte espiritual que ninguém morre na hora errada. Isso foi dado na aula passada. Uhum. Ninguém teve um momento desse. Ninguém vai na hora errada. Exatamente. Até mesmo um acidente, Sim, entendeu? tá. E aí, Se a pessoa foi, é porque acidente, estava na hora. tudo Uhum. bem, mas Agora, como vai ser a gente é acaba a insistindo, é a oportunidade do momento. a É gente acaba assim. isso, querer seguir seguir as diretrizes, querer fazer o melhor, às vezes é difícil, né? Porque nem sempre o Sim, retorno é o que a gente espera. sim, E porque é isso é o muito lado que tem a sua é parte humana. Você é médica, entendeu? Mas você é humana. Mas uma a situação muito difícil para a espiritualidade, gente. ela vem explicar, entendeu? Que ninguém vai na hora errada. Sim, exatamente isso, Elô. É, E, né, E, esses eu, e, eu, questionamentos são normais para e você. quanto à parte da questão do aborto, tem o fato também, às vezes, né, não sei, né, eu imagino que, às vezes, tem mulheres que ela não está no momento certo daquela criança nascer. Aconteceu aquela gestação, né, e por algum motivo, às vezes, ela tem que procurar uma solução porque não tem como criar. Mas isso não significa que esse espírito não possa reencarnar novamente através dessa mesma mãe num outro momento. Sim, né? É a tal história, a gente não tem como julgar, né? Não, não tem. Cada Aqui não caso tem. é um caso. Sim, sem julgamento. Né? Uhum.
Bom, né? E a gente Mas a gente quando está sentada ali naquela cadeira do outro lado, gente, pesa muito, E viu? Vou te claro, né? falar. Ainda mais Imagem, você imagem. conhecendo a doutrina espírita, eu sei, né? Tá, com certeza, vejo, né? O conflito é Esse. conflitante. O conflito parece que é maior. Uhum. Eu tenho a impressão que para um cirurgião, entendeu? Na hora que ele perde um paciente, deve ser algo terrível. Ah, sim, também, penso assim. É, Bom, para todos nós, né? Que a gente lida vamos. com saúde. Uhum. É isso Mas, aí. mas quantas vezes você salvou, Rosane? Sim, isso, Ah, isso é exatamente. verdade. Quantas vezes, Nem Rosane? sei mais. Isso aí, Durante esses anos, exatamente. nem sei quantos. Não sei. Então isso, na verdade, você está fazendo o teu máximo, você não está fazendo isso sozinha, você está no momento da cirurgia, você está com a espiritualidade próxima de você, e se por acaso acontece, é, é uma coisa que vai acontecer de qualquer jeito. E se por acaso não acontece, como é a maioria dos casos, você está agindo para fazer o bem com o teu trabalho. E você não pode se impressionar quando não dá certo, que, aliás, pelo que nós sabemos, é muito menos. É bem É menos. muito mais salvando do que perdendo. Então, a perda também faz você crescer como cirurgião, como médica. É uma experiência que você tem a mais. E é como a Elo acabou de falar. Aquilo não aconteceu por acaso. Ele tinha que, talvez se ele não operasse, ele teria até desencarnado antes ou desencarnado logo depois. Então, o tempo já era limitado quando você foi fazer uma cirurgia. Então, acho que você não deve se impressionar com isso, ainda mais você que tem a possibilidade de compreender a questão de maneira espiritualizada. Não deve se impressionar. Você faz muito mais o bem do que a perda, e você não é culpada pela perda. Gente, vou te falar uma coisa. A gente estuda Kardec, o conflito aumenta. Não. Olha aqui, você acabou de ter um advogado de defesa. Olha só o que o Alberto falou. Pronto, né? Tá feita você, Maravilhoso. tá? Isso, pronto. Tire essas. Olha, já falei. Culpa. Eu sei que essas dúvidas mexem com a gente aqui dentro, mas olha, culpa paralisa, né? Tá? Então vamos em frente, não fica assim. Não cai uma folha sequer, né? A gente não sabe, sem que Deus não permita, que nada é o acaso. Então, esses questionamentos que você tem, que eles não te paralisem. É tudo isso que o Roberto acabou de falar com você, né? A gente, né, nós estamos aqui, tudo é para o nosso crescimento, experiência. Siga em frente, como cada um de nós também, façamos sempre bem o melhor de nós e não fique, né, nessas, né, dúvidas aí, esses questionamentos, né? Isso vem, né, porque você é humana, tá? E quando a gente está ligado, né, a Kardec, você acabou de dizer, ai, Kardec, né? Você trouxe, né? É aquela frase de Jesus: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Ele veio revolucionar o nosso interior, tá? Sabe? É isso que ele quis dizer, mexer com a gente, tá? Cadê o nosso eu divino que está aí? Faça o bem. É isso, tá? Tá? Podemos seguir? Podemos. Então vamos embora, né? Tá aqui, tá bom, né? E vou ler de novo aqui, acho que sim, né? As palavras sensatas do amigo caíam-me na alma como raios de luz. Tudo era verdade, tudo era a verdade simples e bela. Ainda não pensara de fato em toda a grandeza do serviço divino de Jesus, médico. Hum. Ele expulsara febres malignas, curara leprosos e cegos de nascença, levantara paralíticos, mas nunca ficava apenas nisto. Ele reanimava os doentes, dava-lhes esperanças, olha aí, tá? Ó, novas, convidava-os à compreensão da vida eterna. Quer dizer, o papel, né, ali, ele curava o físico, mas ele ia muito mais adiante, dava esperança, olha, vamos embora, né, tá? Ele reanimava os doentes. E essas esperanças novas é mostrando, né, tá, essa compreensão, né, da vida eterna e que a outra parte dependia deles.
Olha que ele continua: engolfara-me em pensamentos grandiosos quando o companheiro voltou a falar. Tem um amigo, nosso colega de profissão, que se encontra nas zonas inferiores. Há alguns anos, atormentado por 2 inimigos cruéis. Acontece que ele muito faliu como homem e médico. Antes da gente seguir, pegando essa parte aqui que ele falava, né, para dizendo que Jesus fez muito mais, é exatamente isso que Jesus dizia. Então, Jesus falava assim: olha aqui, tá? Eu curei todo mundo, foi só a minha parte, mas Jesus sempre apontou para nós, tá? Ele mexia com os fluidos, então ele curava toda aquela parte, os leprosos, né? Os cegos, tudo, fazia paralítico andar, mas ele mostrava aqui: olha, mas quem curou foi a tua fé. Então ele dizia assim: olha, você tem tudo, né, que você pode nas suas mãos. Você está curado, tem uma outra oportunidade. Você tem que saber que não fui eu sozinho que fiz, não. Foi você, tá? Aí ele estava fazendo esse convite de compreender, ué, fui eu, o que que eu fiz, né? O que que eu tenho em mim, no meu interior, dentro de mim, que eu posso acionar para que isso me ajude. E esse curar não é só o físico mesmo, só não, né? Tá? Jesus estava indo muito mais além. Ele falava da vida eterna, somos espíritos imortais. Então, quando ele falava assim, essa cura, era uma cura que ia mexer com o interior dele para ele mudar, né, a maneira de como ele estava procedendo na vida. Era para mudar e se transformar. Ele ia muito mais além. Por isso que ele sempre dizia, ó, foi você, tá? Vai, não peques mais, ou seja, vai e transforma a tua vida, tá? Porque quem conseguiu foi você. Naquela parte ali daquela mulher hemorroísta, quem me tocou? Quer dizer, tudo ele mostra. Nossa, que poder! Ela só pode ser um monte de nós, tá? Porque era a vibração dela, a energia dela, que todos nós a temos, a possuímos. Agora, como fazer com que isso possa realmente cada vez mais resplandecer dentro de mim? É isso que ele estava mostrando. Então, Jesus veio muito mais, ele veio, né, trazer, mostrar para nós a capacidade que nós temos, os talentos que estão em nós e que nós podemos, né? É isso que ele mostrou. E ele estava lembrando de tudo isso, e que as oportunidades que a gente acaba perdendo enquanto está a caminho. Está lá no Evangelho. Aí ele começou a dizer: ó, agora eu vou te dizer que eu tenho um amigo que está lá nas zonas mais inferiores e atormentados por 2 inimigos cruéis. Aí ele vai contar. Olha, ele era cirurgião exímio, mas tão logo alcançou renome e respeito geral, impressionou-se com as aquisições monetárias e caiu desastradamente. Olha aí, né, a vaidade, o orgulho, né, o poder, pronto, agora cegou, né, tá? Quer dizer, não é porque, né, aquela pessoa, nós estamos falando dos médicos, né? Ele se tornou tão famoso, aí, né, tudo que ele tinha dentro dele acabou de bom, acabou se perdendo, ou seja, ficou totalmente, né, nublado, escuro. Por quê? Porque aí já não era mais o eu divino que estava ali, eu, o espírito imortal, sabe? Eu, a minha parte divina está ali. Não, ele deixou o ego, tomou conta. Nos dias de grandes negócios financeiros, olha só, pronto, né? Já se vendeu. Deslocava a mente das obrigações veneráveis, colocando-a distante, na esfera dos banqueiros comuns. É sempre nós que nos distanciamos, né, do bem por algo que nos fascina, são as ilusões do mundo. Não fosse a proteção espiritual, olha só o que ele está contando. Essa atitude teria comprometido oportunidades vitais de muita gente. Olha, tá? Quer dizer, ele teve essa proteção espiritual porque ele está dizendo o seguinte: senão ele teria matado muito paciente. A colaboração do pobre amigo tornara-se quase nula, e alguns desencarnados, nas intervenções cirúrgicas que ele praticava, notando-lhe a irresponsabilidade,
atribuíram-lhe a causa da morte física. Nós aqui, né, já falamos isso agora, né, até a Elô acabou de colocar. Ninguém vai fora da hora, que eles iriam realmente desencarnar, mas aos olhos deles, olha lá a irresponsabilidade. Eles acham que eles não estavam esperando ali a morte, então eles acham que ele foi o responsável pelo desencarne deles. Na hora da cirurgia, alguma coisa, né? Uma hemorragia, alguma coisa que fez, e os amigos, né? Eles ficaram, né? Esses dois, voltando-lhe ódio terrível. E o que aconteceu? Amigos do operador prestaram esclarecimentos justos a muitos. Entretanto, esses dois deles, mais ignorantes e maldosos, perseveraram na estranha atitude e o esperaram no limiar do sepulcro, que nós chamamos dos obsessores, né, tá? Que querem, né? Eles dizem que querem justiça, mas a gente sabe que é vingança. Então, assim, você vê o quanto, né, a proteção espiritual que todos nós temos o tempo todo, e mesmo quando ele se afastou, né, do bem, mas em benefício, tá, daqueles ali que estavam, a espiritualidade os protegeu. E desencarnaram aqueles que tinham, que senão seriam muitos, né? Mas a proteção espiritual evitou que ele, né, cometesse faltas muito mais graves. E aquelas pessoas também com que ele, os pacientes dele, ao qual ele, né, ali falhou, a espiritualidade intervinha porque não era, né, a hora deles e eles, né, se mantiveram vivos. Agora, outros tantos que ficaram indignados, como eles estão explicando, eles foram lá para o Ministério do Esclarecimento. Vão embora reunir. Não, vocês não podem alimentar ódio, vingança, né? Era o tempo de vocês. Começam a explicar e falar, e aí aqueles em que deixam, né, a compaixão, tá? Que é trabalhar o perdão para aquele ser, a compaixão, né, aflorar, então esses se resignaram. Mas tem dois que se tornaram mesmo aqueles espíritos para vingar. E fica aqui importante para a gente, né, a nossa proteção espiritual. Muitas das vezes a gente fale, né, tá em vários momentos ou setores aí da vida, tá? Isso está sempre trazendo para a gente. Ah, se não fosse a proteção espiritual, nunca estamos sozinhos. Para que os nossos débitos não fiquem ainda maiores, sempre tem essa proteção espiritual, vem aquela intuição, não faz isso, tá? Para com isso, por que você fez isso? Então, sabe, naquele momento há alguma coisa que você não consegue ir mais adiante, ou se você vai, o prejuízo não é tão grande, porque teve uma proteção que poderia ter sido muito pior e muito maior, mas a proteção estava ali para que algo aconteça com você em algum momento, te freie, passa a pensar, olha aqui, esse não é um caminho bom que você está seguindo, tá? Então, a proteção espiritual existe. Porém, esse amigo dele já estava totalmente cego, né? Pelo poder, pela vaidade, né? Tá? Pelo dinheiro, né? Já está dizendo aqui. Então, ele se deixou levar por tudo isso. E aquilo que deveria ser, né, tá? Né, um ministério sagrado, aquele abraçou, foi a medicina. Estou aqui, né, para melhorar a sua vida, salvar a sua vida, dar a vida, dar esperança, né, tá? Conversar com você, acolher, dizer, não, mas vai, né, vai passar, vai melhorar, vamos contribuir aqui. Olha, eu estou te ajudando nisso, dando os medicamentos, mas você não pode comer isso, sabe aquela coisa, né, tá? De paciente, médico, de fazer o melhor, mas ele se enveredou pelas ilusões do mundo. Horrível, exclamei. Isso é André Luiz. Se ele, porém, não é culpado da desencarnação desses adversários gratuitos, como pode ser atormentado desse modo? Explicou Vicente em tom mais grave. Realmente não tem a culpa da morte deles. Nada fez para interromper-lhes a existência física, mas é responsável pela inimizade e incompreensão criadas na mente dessas pobres criaturas, porque não estando seguro do seu dever,
nem tranquilo com a consciência, ele sabe o que ele fez, o nosso amigo julga-se culpado, lá vem a culpa, em razão das outras falhas a que se entregou imprevidentemente. Então, agora ele tinha essa consciência. O nosso maior juiz não é ninguém a não ser a nossa própria consciência. A gente sabe disso. Por quem seremos julgados? Pelo juiz. Quem é o juiz? A nossa consciência. Que é quando a gente, né, desencarna, tem aquela visão, amplitude, quando a gente começa a ter a lucidez até lá, né, dependendo de cada um, da sua história, é uma caminhada. Mas quando desperta mesmo para ter aquela lucidez, e aí vem a questão da consciência ali cobrando, né? O que eu fiz, né? Da minha encarnação, a oportunidade que eu tive e me deixei me enveredar por esses caminhos. E ainda acarretei, trouxe para mim inimizades ferrenhas, tá? Que eu mesma construí na minha vida, então, dizendo aqui. E assim, né? Eu sempre gosto de trazer tudo para a nossa vida. E assim, a gente tem que estar se olhando no nosso dia a dia. E a culpa paralisa. O que eu posso fazer para reverter isso? Em razão de outras falhas. E olha só o que André Luiz, no livro O Céu e a Terra, nos diz o seguinte: o sentimento de culpa é sempre um colapso da consciência. É o que ele estava falando aqui. E através dele, sombrias forças fins se unam. E aí você acaba paralisado e não segue. Se você não seguir, pode passar séculos e você está ali. Então Ajuda, você né? tem, não é? É, exatamente. O quanto isso é, é importante a gente saber, né, lidar enquanto a gente está a caminho, culpa, né, remorso, essas coisas não vai funcionar. Tudo que está feito, está feito. O que passou, olha o que o Chico Xavier diz, olha, o que está feito, passei, a gente não vai poder mudar o que está feito, mas eu posso, né, dar um novo fim, porque as oportunidades me vêm. A vida é eterna, né? Ela continua, então as oportunidades vão vir. E agora que eu estou tendo uma oportunidade, o que eu posso fazer? Eles estavam lá, tudo lá no plano espiritual. Eu vou ter lá com ele, tá ferrinho tudo, não, vamos fazer uma. Isso aqui já sou eu, tá? Elaborando aqui, vamos fazer aqui uma reunião, são os mentores chamando, tá? Eu quero pedir perdão. Ah, mas eles não querem conversar com você, não, por favor. Então a gente vai conjecturando aqui, tá? Como deveria fazer a sua ação para poder chegar. Você tirou a minha vida, tá? É o que eles ainda acham disso. Você tirou a minha vida e eu tinha tanta coisa para fazer. Olha lá, minha família ficou sem mim. Aí eles vão. Então, o ódio ferrenho. Não, eles têm que tentar trabalhar que eles partiriam de uma forma ou de outra, mas eles não quiseram ouvir. Então, agora estão em outra sintonia. E ele se achava culpado. Então, a culpa também estava paralisando-o. E por isso que a gente traz o seguinte: a gente que está aqui a caminho, né, nas nossas vidas diárias, a gente sabe, a gente procure olhar para dentro de nós e dizer assim, não, agora, né, não adianta me culpar porque é aquele momento, eu não estava amadurecido, não estava isso, aí foi um momento horroroso e tudo, e aí, o que eu preciso fazer? Sair dessa culpa, porque está me paralisando, qual é a ação benéfica que eu posso fazer para reverter aquela ação, seja ela qual for. Então, essa tem que ser a nossa atitude, tá? E a Joana de Ângeles nos diz o seguinte: o perdão e o auto-perdão é a chave para a liberdade interior. Está dito. Porque tudo que acontece, que a gente vê essas, né, nesses romances, né, nos nossos próprios reuniões mediúnicas, em tudo que a gente vê, a questão está sempre o perdão, né? E uma outra questão maior é o auto-perdão. Se eu não me perdoar, que era o caso desse amigo dele que ele está contando essa história, eu não caminho, eu tenho que aprender a me perdoar, né? Olhar para mim, poxa, aquele foi um momento infeliz meu, né? Aí não estava madura, e as circunstâncias, e aí a gente vai reavaliando e tudo. Encara, né, tá? É aquela coisa, é você se olhar e dizer assim, tá, pronto, é eu olhando para mim mesmo e dizendo, tá, fiz errado. Sabe, foi aquele momento, vou reavaliar, olhar e tudo, e me auto-perdoar.
tudo começa com a gente. Se não começar dentro da gente, não vai a lugar nenhum, tá? É autoconhecimento, autodescobrimento, autoperdão, tudo é auto. Precisamos ter esse olhar para dentro de nós. Aí a Joana vem e nos diz: aprenda a perdoar aquele que te magoou, que te feriu, que não te compreendeu e tudo, que a gente não fica remoendo, e é um horror isso. Aí nos afeta, nos traz doença. Para com isso. Aprenda a perdoar, faça esse trabalho dentro de você. E o auto-perdão, né? Que ele é fundamental, porque senão ele desencarnou, olha como é que está lá a consciência dele. Todo erro traz fraqueza. E assim sendo, o nosso colega, por enquanto, não adquiriu forças para se desvencilhar dos algozes. Ele está lá. Perante a justiça divina, portanto, ele não resgata crimes inexistentes, mas repara certas faltas graves e aprende a conhecer-se a si mesmo, a entender as obrigações nobres e praticá-las, compreendendo, por fim, a felicidade dos que sabem ser úteis com a segurança da fé em Deus e em si mesmos. A noção do dever bem cumprido, André, ainda que todos os homens permaneçam contra nós, é uma luz firme para o dia e abençoado travesseiro para a noite. O nosso colega, tendo abusado da profissão, entrou em dolorosa prova, tá? Então, assim, quando, né, a gente não deve esperar retornar à pátria para se ver, né, tá? Então, né, em tal situação. Aqui, o que que ele mostra? Ele está dizendo para ele assim, olha, né, ele vai lá passar por aquilo que ele tem que passar, porque é a lei de causa e efeito, e a gente acionou essa lei, a gente tem que responder por ela. E perante a justiça divina, ninguém resgata aquilo que não existe, ele está ali para reparar. Porém, ele diz que o maior aprendizado é quando a gente conhece a si mesmo. E ele mostra para nós também que, aqui ele falando, tá, que nós temos que ter, né, deitar na cama, no nosso travesseiro à noite, com a certeza do dever cumprido. E olha o que, que o livro dos Espíritos nos traz. Essa é uma questão, né, outra minha favorita. Qual meio prático, né, que, né, todos têm para, né, ele diz aqui, para superar, né, a si mesmo e as suas imperfeições e se livrar do arrastamento do mal, e a gente sabe que é o conhece-te a ti mesmo. E aí, o que que, né, é Santo Agostinho que diz isso para a gente, né? Oi? Compreendemos toda essa sabedoria, mas como é que é o meio que eu faço? Tá, conhece-te a ti mesmo, tá? Eu tenho que me conhecer, mas como é que eu faço isso? Aí Santo Agostinho diz para a gente o seguinte, tá? Fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. A cada dia interrogava a minha consciência. Passava em revista o que eu havia feito e me perguntava a mim mesmo se eu não tinha faltado ao cumprimento de algum dever. Espera aí, o que eu falei ali, né? Se ninguém teria tido motivo para se queixar de mim. Foi assim que eu cheguei a me conhecer e ver o que em mim necessitava de reforma. Aquele que todas as noites lembrasse todas as suas ações do dia e se perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao seu anjo guardião que o esclarecesse, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar. Ele está mostrando aqui um caminho, ele está dando um roteiro, né, para a gente. Olha, isso aí foi o que eu fiz. Vocês querem fazer, eu só estou dando aqui uma dica, né, tá? Olha, e se a gente for acumular, não, eu faço isso, mas só no final de semana, tá? Aí a gente acumulou a semana inteira, e sentimento e emoções é uma coisa que a gente sentiu na hora, tem que ver. Peraí, por que que, né, tá aquilo, né, que a Jane me falou hoje, né, que eu não sou quem eu sou, tá? Então, assim, né, tá, olha, hein, quem a conhecer, por que será agora eu fiquei chateada, né, com a fala dela, entendeu, né? Me lindrou porque isso daí é o tal do meu orgulho. Então, assim, é o que ele está dizendo, vai lá, olha lá né, o que que você ouviu do outro. Chateou por quê? Ah, ela só estava brincando, né? Ou será que tem algum sentido de verdade? Mas por que que... Aí você começa a se questionar. E isso é em qualquer outra situação. Será que eu faltei com alguma coisa? Qual é o dever que eu deveria ter feito? Será que tentar...
Aí você vai se autoanalisando, se tendo coragem de cada vez mais se conhecer mesmo, porque a gente está sempre se descobrindo. A gente acha que, eu jamais vou fazer isso, tá? Aí você aconselha para o outro, olha, cuidado, quando alguém chegar perto de você e, sabe, pedir seu celular, tu dá, porque o importante é a sua vida, tá? Não pense duas vezes. Você aconselha isso para todo mundo. Chega na tua vez, você pega e você vai para o embate com o outro, tá? E ele toma e você tá lá e você entra. Meu Deus, depois você passa, gente, o que foi que eu fiz, tá? Eu falo para o outro que tem bem mais precioso é a minha vida. Eu digo para o outro, né, não faça isso. E eu fiz, gente, eu não pensei que eu ia fazer isso. Uhum. Isso é um fato meu, tá? Real, tá? Que eu passei, tá? E com o outro com a arma. E eu falei depois, meu Deus, eu botei minha vida em risco. Né? Que respeito que eu tive em minha vida. Foi uns anos atrás. Aí você para pensar, que desastre. Eu não pensei. Eu me conheço? Não, porque na hora foi o instinto e eu fui. E assim é com qualquer um. Então, eu tenho que me conhecer melhor. Como é que eu falo isso para o outro e não faço? Aí você começa a fazer esse trabalho interior, vamos embora. É isso que Santo Agostinho estava falando. É isso que Paulo nos diz. Por que que todo bem que eu quero eu não faço, e todo mal que eu não quero eu ainda faço? O que que ainda falta em mim? É isso que eles nos mostram aqui, tá? A gente também. Poxa, não era para fazer isso. Por que que eu fiz? Era isso que ele estava trazendo para nós. E a outra questão está lá em Lázaro, no capítulo Sede Perfeitos do Evangelho, né? Capítulo 17, item 7, que fala exatamente a última frase que ele estava falando. Ó, dormir, né, no travesseiro, mas com a certeza lá, bem leve, com a certeza que eu cumpri com o meu dever no dia de hoje. Então, o que que o Evangelho nos diz? O dever é a obrigação moral. Já começa Evangelho, tá? Jesus é parte moral. Da criatura primeiro de novo. Jesus, sinceramente, cada vez que eu mais analiso, eu vejo que ele é o máximo por mostrar, né, que nós somos o máximo. Da criatura primeiro para consigo mesmo. Primeiro, e em seguida para com os outros. Se eu não tiver obrigação moral, dever comigo mesmo, como é que eu vou ter com o outro? E o dever é a lei da vida, ele nos diz. Com ele deparamos nas mais ínfimas particularidades, como nos atos mais elevados. Eu quero aqui falar apenas do dever moral e não do dever que as profissões impõem. Então, né, que são outras questões, mas aqui ele está falando assim, porque quando você tem um dever moral, como o dever que as profissões impõem, está intrínseco, porque a moral está em você, os valores estão em você. E aí você se torna, aquelas virtudes se tornam essência. E aí você não pratica caridade, você é caridoso. Você não pratica a bondade, você é bondoso. Isso é essência. Aí a gente já está, né, nesse degrau. É isso que ele mostra para a gente, e que esse amigo dele só foi ter, né, essa consciência lá, né, quando ele retornou e se arrependeu. Portanto, né, ele continua, assim, exclamei, agora compreendo. Onde exista uma falta, pode haver muitas perturbações. Onde apagamos a luz, podemos cair em qualquer precipício. Justamente. Calou-se o amigo, andando muito tempo ao meu lado, como se estivesse surpreendido, como eu, defrontando as avenidas de rosas. Depois de longas meditações, convidou-me fraternalmente. Regressemos ao nosso núcleo. Creio devamos ouvir Aniceto, ainda hoje, referentemente ao serviço comum. E aqui ele encerra para a gente, né, esse capítulo, né, de hoje, trazendo para nós, é lógico, né, grandes reflexões, porque esses estudos a gente vê que foram que eles, né, ele está trazendo, né, a vivência dele, né, e a vivência no plano espiritual daqueles que desencarnaram, mas isso tudo é assim um rico material para a gente, porque, né, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho, disse-nos Jesus. Qual é o meu maior adversário? E Sou eu.
Eu sou o meu maior adversário. Porque eu me boicoto, né, Glória? Eu me boicoto. Mas eu não sou tanto assim, não. Você já conquistou. Aí eu me boicoto, eu me anulo, tá? Eu. Então, né, o nosso maior adversário, tá? Como é que é me reconciliar? É olhar para mim mesmo. Joana de É. Ângeles, né? Lembra, Jane, né? A gente trabalhava muito isso na evangelização. O eu luz e eu sombra, tá? Então, Joana de Ângeles sempre disse o seguinte, tá? Eu, luz, vou para o espelho, tá? E aí, tá? Eu vou, me olho no espelho, eu vejo que ainda tem que pintar um pouco meu cabelo, ou então, né, aparar minha barba, eu estou me olhando no espelho. Mas quando eu quero, né, mais profundamente, o eu luz encontra o eu sombra. E aí, a minha parte de luz fala para a minha sombra: eu estou te vendo, tá? Uhum. Aquilo que aconteceu hoje, eu te olhei, tá? Você ficou chateada por quê? Que milindre foi esse? Eu estou de olho em você, tá? Mas eu não estou falando isso por brincadeira, isso é real, tá? É Eu falo, verdade. não, e É eu falo verdade. comigo mesmo, né? Falo com a minha célula, falo, tá? Sabe? Falo, porque eu sei o que nós somos, tá? Nós somos essência divina, herdeiros de Deus, eu vou falar isso sempre, porque Jesus falou que nós podemos e co-criarmos, sabe? Sabe o que é ser alquimista das almas? Né? A gente não sabe que, né, vivemos os alquimistas ali. O que é alquimista? Ele transformava, tá, chumbo em ouro. Nós somos alquimistas porque nós transformamos as nossas almas, né, tá? É a nossa, né? Você conhece-te a ti mesmo e vai se reformando, fazendo a sua reforma íntima. E aí ele brinda e terminando esse capítulo aqui. Está aberto aqui. Desperta, É, desperta. Ó, desperta. tu que dorme. Exatamente, levanta-te e ser feliz, está no Evangelho. Muito bem, Glória, vamos embora que a gente cumprimenta, né, tá? Ai, Bia, obrigada pelos seus coraçõezinhos aqui. Mas isso é tão bom, né? Porque dá um ânimo na gente, né, Parece Tereza? Tá? É, olha, eu queria falar uma coisa, ô Miriam. Fala. Tem uma questão que Uhum. ficou na minha cabeça que eu não entendi. A questão do médico, Hum. que se projetou-se muito pelo dinheiro, ficou com isso, né, a vaidade dele, ele driblou a missão, que era uma, e foi atrás do dinheiro, digamos assim, ficou sendo Hum. mais importante. Onde foi que ele errou ao deslizar aí nas cirurgias desses dois que se tornaram obsessores? Uhum. De que forma Uhum. esse valor que ele passou a dar ao dinheiro, de que Uhum. forma causou o entrave para ele? Aí não está, né, explícito para nós, né? Mas nós Ele podemos se imaginar. distraía, né? Hã? Não, ele Ele se se distraía. distraía. Se distrai, então, explícito Estava para nós pensando em assim. outra coisa na hora da É cirurgia. o que eu estava falando assim, de repente uma hemorragia que deu, né, tá, né, cortar alguma coisa, ele se desviava ali. Por quê? Porque aquela parte do dever, né, moral não estava, né, intrínseca nele. Poderia estar em algum outro momento, no começo, mas a ilusão do mundo, que aí foi o caso que ele se enveredou, né, por ser famoso, então tudo eu sei, e só pensava, estou na cirurgia, né, aqui estou falando, né, Tereza, né? Eu estou aqui na cirurgia e pensando, né? Que ele não tem ali comparando aos banqueiros, quer dizer, eu estou ali É, naquele momento sério e estou pensando em cifras, Ah, tá? tá. Eu devia estar Foi o que pensando eu em vida. imaginei. E isso não Eu é ter. imaginei, mas não tive com muita clareza isso É, exposto. porque a gente Mas, estava mas falando. gente, Fala. só uma coisa. Hum, Pela leitura, pode ser que eu esteja enganado. diga. Para mim, pode ser que eu esteja enganado. Ficou Hum, claro que, mesmo ele estando nesse estado, ele não errou na Muito, cirurgia. né? Porque Ele Também estava penso consciente. assim. Aham. na hora em que se diz se ele cometeu um crime ou não, é uhum, dito que ele não cometeu um crime. Então, Isso. ele não errou. Mas, como a pessoa desencarnou e ele próprio sabia
que ele estava dividido, o pensamento dele, com a ganância do dinheiro e com a própria cirurgia, ele imaginou que aquilo tenha ocasionado o desencarne. E aí foi o E com isso se instinto dele sentiu de vingança. culpado. E com Uhum. isso se sentiu culpado. E essa culpa que ele achou que tinha, de alguma forma, fez com que as duas pessoas também achassem Influencia. que ele tinha Sim. colaborado para o desencarne. Nesses Tem a que questão Sintonizou, né? desencarnaram. Ok, também da ok. vingança, né? Porque, na realidade, É. esses dois espíritos, Uhum. eles têm um instinto de vingança. Então, Isso, né? então, o É. instinto de vingança, né, Fez com que não ele se tornasse. permitiu que eles ouvissem a Uhum. espiritualidade, entendeu? Explicando o que tinha É, acontecido, né? exatamente. Então, a parte da questão da vingança foi maior. Então, ou seja, aí é aquela situação, né, de que na realidade, né, ele seguiu um caminho errado, que é o caso do médico, né? E o paciente, por si só, também tem essa questão, quer dizer, ele não tinha evolução ainda para entender, né, que estava na hora dele. Mas aí ele ficou no instinto de vingança, culpando a morte dele, entendeu, ao outro. Então é uma Exato. simbiose, né, Sim, é. de obsessão, né? É uma simbiose. Um alimenta, entendeu, a simbiose do outro. É porque os outros, né, não foram reunidos, né, e perdoaram, tiveram a compaixão, Exato, entenderam que era dele. Agora, exato, esses dois não. exato. Mas esses, Alberto, são os que desencarnaram, tá? Mas os espíritos protetores, né, ajudaram muito, porque senão Isso muitos quer dizer. poderiam, entendeu? Tá? Então, o que você falou é lógico, não, você procede, mas eu estou falando dos que desencarnaram. Mas tem aqueles que não desencarnaram, que foi a proteção espiritual que não Ele estava deixou, distraído, que ele estava distraído ali, senão Não, poderia não tem Olha dúvida, só, não tem dúvida que ele Também. estava que ele não estava concentrado. Mas Sim, claro. o que eu quis sim, dizer sim, é que a espiritualidade agiu junto com ele para que não acontecesse alguma coisa. Com os Mas outros. como ele não na hora, sabia que né? a espiritualidade Ah, estava agindo com ele se sim. colocou em culpa porque ele sabia que não Ah, estava naquele claro. momento sim, Uhum. sim, sim. próprio para A fazer Perfeito. uma autoconsciência, cirurgia. Ah, exatamente. Então, claro. A autoconsciência. o que Uhum. ele pensou e como ele se sentia, os outros conseguiam, os desencarnados conseguiam perceber aquilo. Então, se ele próprio se culpa, é porque ele é culpado. Sim, isso aí, eu Ele se entendi. sente É, Mas, culpado, é exatamente. lógico. Uhum. mas Aham. Miriam, eu acho também esses espíritos, né, que ficaram obsidiando ele, Uhum. assim, passa pela minha cabeça que ele, com esse sentimento que ele teve, né, de perder esses pacientes, ele influenciou, né, Ah, esses sim, é o espíritos. que está escrito ali, né? Tá. Né, ele influenciou esses espíritos que não tinham entendimento e que viraram os perseguidores dele, porque os Exatamente. outros tinham o maior entendimento, foram Perfeito. protegidos pela espiritualidade e Uhum. tinham o maior entendimento. Esses dois espíritos, o que nos parece ali subentende que eles Uhum. não tinham É. todo esse entendimento, toda essa elevação, e com esse sentimento que o médico tinha, né, de Uhum. culpa, É. né, e ele influenciou esses espíritos. Sim, né? Tá. Foi, exacerbou, né, essa coisa. Para você ver como que a gente, né, precisa, né, estar sempre trabalhando esses nossos sentimentos que a gente agasalha, né, para que nesses momentos, né, aquele grupo, né, a maioria sobre ter compaixão e perdoá-lo, esses dois, porque há algo também que eles não, né, tinham ali dentro e foi deixando crescer, né? Mas tudo é um movimento sempre nosso, né, de cada um, né, ali, né, É tá? de cada Do um. médico, dos outros dons, é um movimento interno de cada um e criam essas situações e que às vezes vão perdurando, né, tá? Por outras tantas encarnações, né, tá? Ah, mas Bom, tá tão gente, bom, né? hoje focou muito
o médico, mas tem o engenheiro, o advogado, tem as outras Todo, não, mas é que eu digo, né? A gente está colocando no nosso dia a dia, né? Por isso que eu trago assim, qualquer um de nós, a gente está focando aqui, né? Porque hoje está falando do médico, mas é qualquer um, né? Tá? Até o que varre a rua, não interessa, é para cada um de nós, né? E a gente contextualizar tudo isso, né? Esses casos, né? Que eles nos trazem de vivências e a gente colocar isso, né? Na nossa caminhada. Isso para mim é o mais professor, olha a importante. responsabilidade de um professor, né? Não, e esse então, né? Uhum. Todo mundo tem Todas, qualquer, né? E voltando, né? E aquele que é pai e mãe, né? Voltando ao dever e à missão dos É, pais, é um então capítulo abrange. dedicado a missões em geral que temos que Isso, cumprir aqui com exatamente. responsabilidade. Uhum, né? Tá? Ai, estou adorando, porque é bom, né? Todo mundo falando, né? E todo mundo trocando. Olha, hoje Mas tá, né? eu vou te dizer uma coisa, eu não quero que a gente fale sobre isso agora, até porque não é o meu objetivo. Sim, Mas aquela questão da Rosane, com relação à primeira que ela colocou do ginecologista, a sim, questão de escolher entre a mãe e a criança, isso no livro dos Espíritos já existe. Você já até leu aí. isso. Uhum, Agora, a questão do estupro, que pela lei humana, pela lei dos homens, uhum. é legal, a situação desse médico em fazer ou não fazer, volto a repetir, não é para discutirmos sobre isso, Ah, não. mas Em é julgar. bastante complicado. Com certeza, perfeito. Né? Ponto. Ponto. Muito bem, Tereza. Ótima, né? Tá? Ninguém tem mais nada a colocar. Eu quero dizer que hoje eu gostei muito, né? Quando todo mundo fala, todo mundo troca, fica tudo mais rico e a gente cresce, né? Tá? Com isso, eu gosto muito, né, desses Foi momentos. ótimo, muito bom. Uhum. Aí está envolvido uma opção de coisa. Quem gostaria de fazer a nossa prece? Vamos agradecer, né? Sim. Vamos agradecer muito esse Ah, então é encontro. contigo mesmo, Glória. É contigo mesmo. Agra- Então tá, vamos agradecer, né? Porque foi muito proveitoso. Nós temos muito material para refletir e nós temos que agradecer essa espiritualidade amiga que nos assiste a todo tempo, né? Cada um aqui no seu espaço, mas estamos juntos. Nossos espíritos estão juntos nessa grande vontade de conhecer para evoluir, nos, trazer esse entendimento para que nós possamos compreender, né, através desse entendimento, e que é compreendendo que a gente consegue ir colocando todas essas coisas, todos esses ensinamentos, esses apontamentos evangélicos em prática. E é isso que nós queremos caminhar, aprender, né? E para evoluir. E agradecemos muito a Deus, a Jesus, a Maria Santíssima, essa espiritualidade amiga que está conosco, né? Que nos abençoe, a quem está, a quem não pôde vir, aos nossos lares, os nossos queridos, que possam estar recebendo dessa vibração amorosa e tão iluminada dessa nossa tarde. Graças a Deus, graças a Jesus, Que assim seja. graças a Graças a Deus. Deus.